Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de toda quinta-feira às 19 horas. Hoje vocês estão vendo o nosso cenário um pouquinho diferente, porque hoje a gente tem uma surpresa para vocês. Mas quero lembrar que, como toda aula de quinta-feira, você tem que pegar o seu caderno, a sua caneta e anotar, porque hoje a gente tem muito conteúdo para vocês. Já quero avisar aqui de antemão, clica no link que está aqui embaixo e se inscreva na nossa aula magna, Psicanálise e a Profissão do Presente, que vai acontecer no dia 9 de outubro, às 20 horas. Cara, vai ser um evento sensacional, você não pode perder, você não pode ficar de fora. Vou te mostrar completamente o caminho de se tornar um psicanalista realmente qualificado, o passo a passo que você precisa ter, o que você precisa realmente viver. E diga-se de passagem que aqui no canal a gente preza pela psicanálise mesmo. Então aqui você vai aprender sobre psicanálise. É claro que a psicanálise é transdisciplinar, conversa com diversas outras disciplinas, mas aqui a gente faz psicanálise de fato. E falando sobre se tornar um psicanalista qualificado, o nosso tema de hoje é justamente esse, a diferença de ser um psicanalista qualificado. Para isso, eu estou aqui com meu aluno, meu amigo, Bruno. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu, cara. Tá aqui com a gente e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele vivendo a análise. E a gente fica muito assim, né? Quando pensa no curso de psicanálise, quando a gente pensa na própria terapia, sobre assim, como que são as outras experiências, né, das pessoas. Porque isso é muito velado, né? A psicanálise em si, ela tem esse contexto subjetivo da elaboração, então a gente tem poucos, né, acontecimentos compartilháveis, mas o Bruno se dispôs a estar aqui conosco, contando um pouquinho da experiência dele para a gente poder realmente comparar a diferença de alguém que é qualificado, de alguém que desenvolveu bem a sua jornada acadêmica, de alguém que fez o dever de casa, diga-se de passagem, se tornou uma pessoa completamente capaz de vir, de trabalhar, de fazer aquilo que deveria fazer. Então a gente vai ver isso na vida dele também, essa diferença. Mas eu quero também dar um exemplo. Quero já mostrar para vocês aspectos da diferença entre um e outro. Eu quero começar falando para vocês sobre uma certa feita, né, um caso, onde uma menina falando sobre como que ela, vamos dizer assim, experienciava a vida dela, como que ela vivia a vida dela. E uma fala que me chamou a atenção, assim, depois de um certo tempo de análise, inclusive, foi o fato de que ela falou que sempre estava com raiva. Isso, ao longo das análises, começou a me chamar cada vez mais a atenção. E um belo dia ela falou que vivia sempre as relações dela, as formas dela atuar, nas relações, no trabalho, enfim, né, em todos os aspectos da vida dela, ela tinha como principal motor a própria raiva. O que me chamou mais a atenção ainda foi quando eu tive um pequeno insight de questionar, porque raiva para mim é uma coisa, raiva para ela pode ser outra, por incrível que pareça. E eu fiz a pergunta fundamental que foi, tá, mas o que você quer dizer com raiva? O que é isso para você? Ela falou, olha, a raiva é o momento em que eu encontro força para realizar tudo que eu preciso, mas me faz mal. Eu falei assim, mas da onde você tirou, né, essa possibilidade de que é essa força motora? E ela então falou assim, olha, agora que você perguntou, eu acabei de lembrar de uma situação, de uma terapeuta, da qual eu comecei a minha jornada analítica, e que um belo dia ela disse para mim, olha, se você, é claro que a gente já está aqui entendendo de que houve uma relação de transferência, transferencial, ou seja, significativa na vida daquela paciente, e a terapeuta disse, olha, se você usasse toda essa raiva, né, tudo isso que você tem dentro de você para coisas boas, com certeza você chegaria muito longe. Aquilo se fixou na vida dela, aquilo se inscreveu na vida dela, de tal maneira que ela passou a viver dia após dia, querendo a raiva, porque o argumento era eu sempre estou com raiva, todos os dias eu tenho raiva. E aquilo se inscreveu de uma forma em que ela agindo com raiva, ela chegaria muito longe. As relações significativas dela, que ela queria evoluir, deveriam então serem evoluídas através da raiva. Olha só um perigo da palavra do terapeuta. Mais tarde a gente descobriu que isso acontecera justamente pelo fato de que a terapeuta passou a vê-la como uma espécie de filha, de parente. E isso foi completamente, vamos dizer assim, errado. Justamente porque a terapeuta passou a implicar os seus próprios valores na vida dessa paciente. E olha só que problemão,
Ela, então, para tentar ajudar a paciente, ela diz o que achava que era certo. Mas entenda uma coisa, não é aquilo que eu acho que é certo, não são os meus valores, eu não sei nada sobre o paciente, ele sabe sobre ele, só não sabe disso ainda. Então, meu trabalho como terapeuta é transformar essa via, né, de relação na possibilidade do paciente se escutar. Isso é muito interessante, porque o próprio Lacan vai dizer que o paciente ele não vai angustiar pelo que ele ouve do terapeuta, ele vai ficar angustiado pelo que ele ouve de si mesmo. Melhor dizendo, ele não vai angustiar pelo que fala, ele vai angustiar pelo que ouve quando ele fala. Interessante, então eu não tenho que dizer o que o paciente deve fazer. A contratransferência, que inicialmente o Freud abraçou, mas que não durou basicamente 1 ano, ele já vai retomar, em 1910, a ideia de que não, contratransferência não é um ponto que deve ser utilizado. Não deve ser um fenômeno que acontece em toda e qualquer clínica, porque esquece, não existe terapeuta neutro. O terapeuta existe, ele vai viver essa relação como todo ser humano vive, mas ele precisa dispor de recursos dos quais ele não vai se utilizar da contratransferência. Ou seja, eu não vou implicar os meus valores na vida do paciente, porque senão acontece fazendo todo essa desconstrução, toda a clínica, acontece que eu vou então implicar a minha vida na vida do outro e vou fazer o quê? Que o outro sofra aquilo que, vamos dizer, ele nem precisava sofrer. Eu vou fazer com que o outro passe por coisas que ele nem precisava passar. Então, rechaçar a contratransferência, mas reconhecê-la na clínica. Essa terapeuta, infelizmente, não percebeu. É por isso que eu quero dizer, não estou aqui para falar o problema de outras pessoas, tanto é que eu não estou citando nomes aqui, seria, lógico, antiético. Isso aqui a gente não é. Mas também não posso deixar de falar que existem vários acontecimentos que são assim, completamente contrários à clínica, porque não fez o dever de casa, porque não entendeu o papel de um psicanalista completamente ou assim qualificado. Então, dado esse exemplo, eu quero trazer aqui, o Bruno já está aqui com a gente, a história do Bruno. Ele vai falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele, a história da terapia dele, o que aconteceu com ele e como é que foi essa experiência para ele, que não foi só negativa. Mas a gente vai ver isso ao longo da fala dele. Bruno, pode ficar à vontade, fala da sua história pessoal e a gente vai conversando sobre isso. Beleza. Pessoal, quando eu era muito novo, eu chorava muito em casa e minha mãe, ela que não conseguia entender o porquê disso, mas isso foi por muito, muito tempo. E aos 9 anos ela foi e me levou até uma psicóloga que trabalhava num âmbito religioso, né? O consultório dela era num lugar dentro de um âmbito religioso, mas isso também não é nenhum tipo de problema, isso não é problema nenhum. E aí, quando ela me deixou lá na consulta, e aí... Não seria problema porque eles podem ter profissionais que, por exemplo, atendem numa sala de uma instituição, mas não necessariamente vão, por exemplo, exercer algum tipo, né, de religiosidade na coisa. Mas vai lá. Aí, o que aconteceu é que na primeira consulta, ela acabou, infelizmente, misturando as coisas. E aí ela... Na primeira consulta. Na primeira consulta ela já chegou, conversou, e aí ela falou que aquilo era coisa do demônio e tal, pelo incrível que pareça. Foi exatamente isso que ela falou pra mim, 9 anos de idade. 9 anos de idade, cara. Deve ter sido bem traumático. Exato. Pra mim aquilo foi horrível. E aí ela fez como se fosse um exorcismo comigo. Ela realmente botou a mão na minha cabeça, começou a gritar e tal, repreendendo. E aí, tipo, a sessão foi basicamente isso. Minha mãe foi me buscar. Ela ficou muito tempo fazendo isso comigo. Só isso, praticamente. Ela falou pouquíssimo comigo. E aí minha mãe foi me buscar e tal. E aí, tipo, eu tava muito em choque. Mas minha mãe não percebeu. Ela achou que fosse coisa da consulta e tal, de ser a primeira. E aí, quando eu fui pra segunda, minha mãe me deixou lá. Eu fui e foi praticamente a mesma coisa. Então, aquilo pra mim foi horrível pra mim, foi muito ruim. E quando fui pra terceira, eu já não fui mais. Minha mãe me deixava lá, e aí eu, garoto, muito criança, tinha uma lanchonete lá perto, muito famosa, e aí quando eu ia, eu esperava minha mãe sair, fingia que estava entrando pra ir pro consultório da doutora,
Só que quando minha mãe sumia, eu rapidinho saía fora dali, ia pra lanchonete e ficava chegava lá. a pular a grade do Cara, negócio. teve uma vez que eu cheguei a pular porque trancou o portão e aí eu não tinha como sair. E eu consegui pular a grade que tinha várias barrinhas, né? Aí eu consegui pular e tal. Então, tipo assim, a partir daí eu não assisti mais. Tipo, não tava mais com a clínica, eu não ia mais. Minha mãe me deixou várias vezes, ela não sabia. Acabou que ela não sabia, depois que ela foi descobrir isso. Mas eu acabei fugindo de todas as vezes. E o que acontece? Realmente eu tinha um problema para lidar, mas aquilo me deixou tão traumatizado, mas tão traumatizado, que para mim toda a consulta seria aquilo. Qualquer uma que eu fosse, seria dessa forma. Então, eu falei, cara, eu não quero isso. Cara, você assumiu literalmente de que ainda mais com 9 anos, né? Você assumiu literalmente que a terapia era assim, um desespero, né? Sim, algo sim. traumático, com pessoas fazendo esse tipo de loucura, né? Podia não ser exatamente essa, mas qualquer outra. Assim, cara, o que é mais interessante é que minha mãe notou que eu chorava mais. Tipo assim, eu realmente chorava mais depois, mas não sei se seria consequência disso, mas pela minha situação já piorando, e eu precisando de ajuda e não tendo. E eu lembro uma vez que você comentou que você até assumiu, ficou pensando naquilo que ela tinha feito. Será que eu tenho esse problema, Exato. né? Será que eu tenho Será que vamos falar as claras aqui, né? Será que eu tenho demônio dentro de mim, né? Demônio no meu corpo? E olha só, gente, a implicação de determinadas feitas, assim, clínicas, que são completamente absurdas e que traumatizam uma criança, traumatizam um adolescente, um adulto, né, que é completamente absurdo. Você ficou, então, resistente? Sim, eu fiquei totalmente resistente, então eu precisava de ajuda. Foram passando os anos, eu precisava de ajuda, porque realmente eu ficava muito triste, eu já não, tipo assim, para as pessoas eu parecia uma pessoa alegre, mas eu me esforçava muito, era um esforço enorme para eu conviver com as pessoas no âmbito social. E aí eu não queria de jeito nenhum. E você pensava assim já de ser um quadro depressivo? Então, o que acontece? Eu tive um período que foi mais ou menos ali acho que uns 13 anos, alguma coisa assim, que foi um pouco antes de acontecer a coisa mais séria. Mas que eu comecei a perceber que eu, tipo assim, já não via mais muito sentido na vida, começou a realmente se perder, sabe? Que aí foi quando eu cheguei mais ou menos ali entre 14 e 15 anos, que realmente eu comecei a cogitar me matar, porque pra mim, tipo, a minha dor era tão grande, essa que era a questão, a minha dor era muito grande. Era tão grande, mas tão grande, que eu ficava pensando, pô, vale a pena eu viver pra isso, sabe? Tipo, pra quê? Só que, claramente, eu tava precisando de ajuda. E a ajuda que eu precisava, eu não procurava e não aceitava ir até ela, porque eu tive uma experiência muito ruim, entendeu? Minha primeira, quando criança, aquilo... até hoje eu lembro de toda a cena, entendeu? De como aconteceu. Cara, é um negócio muito doido, cara, entendeu? E aí foi quando aconteceu um episódio, eu tava querendo me matar, só que uma coisa me impedia, que era a minha religião. Eu tinha muito medo de ir pro inferno. Então, esse medo, meio que ele me travava um pouco. Tipo assim, eu pensava, na hora de ir fazer, eu ficava tipo, cara, eu vou pro inferno, eu não posso fazer isso. E aí, eu fui, tipo, eu queria muito acabar logo com isso. Mas eu peguei o telefone e liguei para um amigo. Só antes aqui, o bacana que você tá falando isso, é porque muita gente pensa que o suicídio, a gente tá, né, Setembro Amarelo, isso é interessante, muita gente pensa que o suicídio, que não é inclusive tema de hoje, né, mas que veio a calhar, de que o suicídio, ele vamos dizer assim, um recurso pra gente poder assim tirar a nossa vida, né? Na verdade, o suicídio, ele é um recurso para apaziguar a nossa dor, para retirá-la de alguma maneira. É quando eu não aguento mais sofrer, é quando eu não tenho mais condições de carregar isso. Então, qual é a forma última para que eu passe, então, a viver uma vida sem sofrimento? Então, tirando a minha própria vida, porque sem vida não há sofrimento, né? Esse princípio da inexistência, o Thanatos, né? Do Freud,
né, a pulsão de morte, aquela volta constante até não existir. Então, em última instância, o suicídio ele vai ser principalmente característico por isso. E você, então, chegou a querer suicidar, mas sua fé te impediu. E aí... Não, eu realmente queria, mas eu tinha muito medo. Então, eu tinha 14, 15 anos. Aí, eu liguei para um amigo. Ele era um pastor. E falei com ele. Cara, eu tô cansado, não aguento mais. Cara, eu quero tirar minha vida. Eu só quero saber se eu vou pro inferno se eu tirar minha vida. Eu falei isso pra ele, ele disse, calma, cara, calma. Só que o que acontece? Acabou que eu fiz barulho dentro de casa. E meus pais acordaram. Então, aí meus pais viram toda a situação e aí, me abraçaram ali. O que me trouxe paz naquele momento, querendo ou não, foi como se fosse um alívio. Sim. Naquele momento. Mas depois, mesmo assim, depois de tudo isso, minha mãe conversou, falando comigo para eu procurar ajuda profissional. E, cara, mesmo assim eu continuei resistente com relação a isso. E isso me acarretou muito problema ainda durante muitos anos, só com relação a isso, cara. Porque você não procurava ajuda. Porque eu não procurava ajuda. Traumatizado com aquele primeiro momento, cara. Exatamente. Então, enfim, depois de muitos anos, muitos episódios, porque era um negócio muito doido que ia e voltava. Eu ficava, bem, e aí quando daqui a pouco começava a vir de novo aquele sentimento e tal, eu, realmente de tentar fazer alguma coisa para tirar minha vida, foram 2 vezes, sendo que em 3 vezes, em momentos da minha vida, eu tive muita vontade de me matar. Isso durante, muitos anos. Desde aquela época, né, foi a primeira, quando eu tinha 14, 15, que eu não sei ao certo quando foi, mas foi nesse período, até meus 28. Então, meus 27 anos. Então, foi um negócio muito, muito pesado durante esse tempo que eu acabei carregando por causa disso. Só que aí, cara, eu realmente chegou uma hora que eu cedi. Eu cedi porque eu tava vendo que aquilo... Cedeu no sentido de procurar ajuda. De procurar ajuda. Porque eu já não sabia mais o que fazer, sabe? Eu não sabia mais o que fazer, eu ficava preocupado com meus pais nesse período. Porque eu sabia que se eu me matasse, como ficariam meus pais? Quem ficar? Como que vai ficar? Acabou que isso virou um impeditivo, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo eu tava muito cansado, eu já não tava aguentando mais, cara. Não tava aguentando mais. E aí, minha namorada, na época, ela insistiu muito para eu procurar ajuda, para eu ir. E aí eu fui, finalmente, de novo, ter um contato com uma psicóloga. E foi totalmente diferente. Essa psicóloga foi totalmente diferente. E aí eu meio que, no começo, como acho que qualquer pessoa que vai ter um contato, assim, ela fica meio receosa de falar, então, mas aí as coisas foram andando. Essa psicóloga depois, ela deixou de me atender, ela não podia mais me atender, e aí eu tive um contato com uma psicanálise, que foi uma psicanalista que me atendeu depois, e aí foi quando as coisas realmente foram se encontrando. E foi realmente, é impressionante a coisa que você falou sobre o ser o espelho, porque é exatamente isso que estava acontecendo. Cara, realmente eu me assustava com as coisas que eu falava. Você se quando via chegou num na ponto, sua fala. Quando chegou num ponto das sessões, realmente me via naquilo. Cara, era um negócio doido, cara. Sabe o que eu lembro? Uma vez, eu não sei se a gente estava no carro, estava perto de casa, estava andando, você me perguntou assim, cara, qual a diferença de um psicólogo e um psicanalista? Você lembra? E aí eu comecei a falar, só que eu não sabia que você tinha ou teve uma experiência ali com a psicanalista. Aí eu te expliquei e você falou assim, agora faz todo sentido. Aí eu falei, o quê? Aí você falou assim, não, porque eu tava vivendo uma experiência com uma psicanalista e, cara, foi exatamente isso. Você lembra disso? Foi, cara, foi. Foi exatamente isso. E eu fiquei, assim, impressionado. Falei assim, caramba, como é que a gente vê, né, esse desenvolvimento de uma forma diferente. Sua experiência com ela, como é que foi, assim? Você se via, você conseguia se ouvir? Cara, realmente eu me ouvia, cara. É um negócio muito, muito interessante. Porque é muito interessante que a gente... Cara, tinha coisas que eu pensava, que eu
tipo assim, é desse jeito, sabe? Pra mim, funciona desse jeito. É desse jeito que tá acontecendo na minha cabeça. E, cara, não era. Tipo, não era. Só não era. Eu achava que seria, mas não era. Então, tipo assim, com o tempo, eu acabava dando uns vacilos na hora de falar. Os tropeços, exatamente. Os atos falhos ali. E que gerava recurso para ela trabalhar. Né? Exatamente. Então, tipo assim, cara, foi um período, cara, foi muito transformador para mim. Tipo, para mim, foi esse período com a psicanalista, realmente foi muito, muito impactante, porque ela foram 6 meses só que ela pôde ficar comigo também. Infelizmente. Mas, cara, foi muito bom o contato que eu tive. Tanto que foi bom que eu me interessei muito pelo assunto. Eu falei, cara, eu quero estudar esse negócio. E que diga-se de passagem que você veio de uma coisa completamente diferente. Eu tava estudando engenharia de produção, cara. Engenharia de produção. Sempre fui das exatas. Só que, cara, foi um negócio... Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Aquilo me mexeu tanto comigo que eu falei, cara, eu quero estudar com isso. E se você colocar na balança assim, foi uma experiência completamente assim, diametralmente oposta que você teve naquele primeiro, né, total. momento. Você viu uma profissional, você viu, né, outra profissional, né? Sim. Você pôde, infelizmente lá atrás, mas felizmente no futuro, né? E, cara, como é que é interessante isso? Aí Bruno sai então ali daquilo que ele faz, entra na psicanálise também, hoje estudando. E como é que a gente vê, gente, a importância de ser um terapeuta, um psicanalista, que realmente sabe o que faz, que reconhece os princípios, que sabe fundamentalmente o caminho para você ser alguém que faz um trabalho ético, profissional, alguém que cuida da vida de outra pessoa. Né? Eu fico muito preocupado que muita gente quer, por exemplo, fazer psicanálise e quer estudar rapidinho, quer terminar tudo sim muito rápido, não se preocupa com os fundamentos. Eu fico muito preocupado com gente que já está preocupada assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu penso que vale a pena sim, que vale a pena o seu investimento, mas tem uma coisa a mais. Você, cara, tá cuidando de outra vida. Né, cara? A gente tá trabalhando com vida ali, então é um negócio mais delicado, não pode ser assim, né? Exatamente, você jamais vai poder... Olha o que aconteceu comigo. Exato, não, e interessante... O fim poderia ter sido outro. Né? O fim poderia ser de uma dor ainda maior. Né? Maior no sentido, não que a dor dele fosse pequena. Para ele já era gigante, né? Era tudo, mas digo assim, mas seria ele, a família, os amigos, né? As pessoas em volta. Como é que é interessante, como é essa fineza da diferença entre um psicanalista, um profissional qualificado e alguém que, vamos dizer assim, não fez o dever de casa, que não seguiu aquilo que deveria seguir. Bruno, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Não, é só isso. Eu queria só agradecer também. Não, a gente que agradece, cara. E falar, galera, vamos estudar. É importante a gente saber as coisas, porque a gente vai trabalhar com vidas, então, para que a gente seja realmente excelentes profissionais, que a gente também leve toda essa paz, tudo isso que é o que eu quero, pelo menos para mim. Tudo que eu realmente senti depois, toda a evolução da minha vida, de pensamento, de tudo, de me conhecer, principalmente, durante essa fase, que a gente possa levar isso para outras pessoas também, né? Muito legal. E vamos dizer, né, em basicamente 6 meses, tudo foi transformando, né? A experiência boa fez toda a diferença. Cara, que bom. Que bom, ó. Cara, prazer ter te recebido aqui. Valeu. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E só reforçar, se você quiser entender como é que é essa jornada de fato, esse caminho de fato, clica no link que está na descrição para você poder aprender a ser um psicanalista qualificado. Ser um profissional que faz a diferença. Aquele deverzinho de casa que, no final, o bom aluno se transforma num excelente profissional. Essa é a diferença, só que você tem que fazer psicanálise de verdade. Então, te convido a participar da nossa aula magna. Não deixe de participar. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela presença. Não deixem de comentar aqui no chat, de curtir também. Vocês são muito importantes para a gente. Então, a gente fica muito feliz de recebê-los mais uma vez. Pessoal, até a nossa próxima aula. Muito obrigado.